Fala, gente, vamos aprender hoje um pouco aqui de After Effects, então, para quem não sabe nada, para quem nunca abriu o programa, às vezes já tem contato ali com Photoshop, Illustrator, mas não tem contato com After e precisa animar alguma coisa rápida e precisa aprender rápido aqui. Então vamos lá, hoje a gente só vai mexer com After mesmo, eu não vou abrir Illustrator, não vou abrir Photoshop, a gente vai focar aqui 100% nele, coisas que a gente pode fazer dentro dele de forma rápida, tá? A primeira coisa, não ligue muito para o número de botões que tem aqui, quantas coisas que tem aqui. Fica tranquilo que isso você vai aprendendo com o tempo. Tem muita gente que tem muitos anos e nem mexe em muitas dessas ferramentas de fato assim no dia a dia. São coisas importantes de saber, são coisas importantes de aprender, mas para quem está começando agora, não se importe muito com o número de botões e de coisas que dá para fazer aqui, tá? Foquem no essencial, no principal e em coisas simples, para que a gente possa começar a trabalhar e depois, quando você sentir necessidade, você consegue é, começar a evoluir de fato dentro do Photoshop. Aqui mesmo no YouTube, no canal, você consegue aprender muitas coisas, tá? Só clicar aí no nosso canal que você vai ver algumas aulas bem interessantes. Mas vamos lá. Aqui já de cara, quando você abrir o programa, às vezes esse project vai estar aqui, tá? Mas é a mesma coisa. A gente vai começar com ele aqui, ó. Você vai clicar nesse project, ou em New Composition, ou aqui, tá? Eu vou clicar aqui, porque se tiver um New Composition aqui, ele vai abrir essa janela, e aqui ele vai abrir essa mesma janela. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de um vídeo, por exemplo, para as redes sociais. Então, é a mesma coisa lá que no Photoshop, no Illustrator, você vem aqui e coloca o tamanho que você precisa. Então, aqui a gente tem ó, um formato Stories, vamos lá, um formato vertical. E aqui, 1920 por 1080, a gente tem aqui o nosso padrão, né? Que geralmente é usado. Se você clicar novamente aqui, ó, você vai ver que existem vários tipos de 4K, então você consegue, aqui o filme 2K, então dependente, você consegue abrir, tá bom? Aqui criou 3 composições para mim, tá? Eu vou selecionar elas e vou excluir, para que a gente possa voltar do início, então eu vou criar aqui um 1920 por 1080, tá? Até para ficar mais fácil a visualização de vocês, 1920 por 1080, e aqui em frame rate, eu gosto de trabalhar em 29,97, tá? Ou em 30, mas você pode trabalhar em 24. Eu recomendo que se você está trabalhando com redes sociais ou algo próximo disso, seja 29,7 ou 30 frames, tá bom? E o resto você não precisa mexer, aqui é Square Pixels, aqui é a resolução Full, aqui a duração você coloca aqui, pelo menos, deixa ali 10000, tá? Para que você tenha uma base. E aqui é o nome da sua composição, então aqui você pode colocar o nome lá do projeto que você precisa trabalhar. Quando você dá um OK, ele abre essa tela preta aqui para você. Nessa tela preta que a gente vai de fato começar a colocar o nosso projeto que a gente precisa animar. Uma das coisas também que eu gosto de fazer é vir aqui, tá? Nessa opção de Title Action Safe ou área de segurança, tá? Se você estiver trabalhando em português, é a mesma coisa. Ele vai abrir essa área de segurança, eu gosto de trabalhar muito por conta de margens, ok? Mas isso é uma opção minha. Vamos lá, vamos começar a aprender a trabalhar com algumas coisas. Quando essa área aqui de baixo, tá? É onde você vai fazer a animação, de posição, de escala, de rotação. Aqui a gente tem a nossa linha do tempo, igual ao Premiere, se você já tem mais contato que com o Premiere, então aqui é 15 segundos, 55 segundos, então lembra que eu falei para deixar lá 100, porque aqui a gente tem 1 minuto de vídeo, ok? Se eu quero menos que isso, eu posso vir aqui, por exemplo, em 10 segundos, ó, venho arrastando aqui, aperto o Ctrl e vou com a seta, tenho 10 segundos, eu volto 1, 929, aperto N, clico com o botão direito dentro da área selecionada e Trim Comp to Work Area. Ou se eu preciso aumentar essa área, eu posso apertar Ctrl aqui mesmo, clico aqui na agulha, Ctrl K, vem aqui e aumento o meu tempo, diminuo o meu tempo aí conforme você precisa, ok? Então aqui a gente tem 10 segundos. Vamos lá. Outras coisas que você vai usar. Então aqui a gente tem, por exemplo, igual a gente tem em outros softwares, a gente tem aqui o nosso quadrado, tá? Esse aqui é com a nossa ponta arredondada. Então, Ctrl Z, você tem também aqui, por exemplo, o nosso quadrado ali normal, tá? Mas se eu fiz um quadrado assim, eu quero arredondar, aqui nas propriedades, que é só você vir em Windows aqui e selecionar as propriedades, aqui está, tá vendo? Você vai abrir essa janela. E daí nessa janela você tem algumas opções.
Você tem a opção de arredondar as suas bordas, tá? Você tem a opção do stroke, né? Do contorno. Então, vou colocar uma cor aqui, ó, só para vocês verem o contorno aqui. Você tem a opção do Fill Color, que é a cor de preenchimento, ok? E você daí pode escolher entre Solid Color, Radial Gradient. Então aqui a gente tem um gradiente. Eu vou deixar no Solid Color por enquanto. E aqui a gente tem uma escala dele, tá? De que tamanho que eu quero ele, ok? Vou deixar esse quadrado em tela, esse shape em tela. E vou alinhar aqui, ó. Properties, eu vou diminuir ele e eu tenho o alinhar aqui, que você também pode vir aqui em Windows. E já é o primeiro aqui, ó. Alinhar. Vou alinhar ele ao centro, ok? E por enquanto vou deixá-lo aqui. Agora eu quero colocar um fundo. Como que eu tiro esse fundo preto e coloco outro fundo? Vem aqui no mesmo lugar com o botão direito, ó, nessa área aqui, onde está o nosso shape, botão direito, New Solid. Então aqui eu quero agora um background. Então eu vou vir aqui e vou escolher uma cor. Então eu cliquei em Solid, aqui ele vai criar meu Solid e eu só tenho que escolher a cor, ok? Então aqui, ó, a cor e dou um OK, e aqui a gente tem o nosso sólido. E aqui a gente trabalha também em camadas, então eu posso descer essa camada aqui, e a gente tem, por exemplo, o nosso shape em cima, o nosso sólido embaixo, o nosso sólido também é editável, ele também arrasta assim, ok? E por último, vamos colocar um texto aqui, vamos colocar um texto, então eu clico aqui no Horizontal Type, ó, tá vendo? Clico nele, e venho aqui e escrevo o meu texto, clico aqui na área do sólido, por exemplo, vou escrever meu texto, escrever texto mesmo. E ali nas propriedades em texto, aí você pode escolher tua fonte, você pode escolher ali igual em outros softwares, né? Você pode escolher se é bold, se é light, enfim. E aqui o parágrafo no meio, geralmente, e para alinhar daí a gente também vai alinhar o centro. Então vou colocar o centro aqui, ó. Sempre o Caps Lock, ele tem que estar desligado, tá? No After Effects. Então coloca no centro e vamos mudar a cor dele. Como que a gente muda a cor? Ainda selecionando ele, vem aqui no Properties e tem o Fill, tá vendo? Você pode escolher por aqui, ok? Ó, você pode escolher por aqui a sua cor, como você pode vir aqui também no conta-gotas e escolher. E aumentar o tamanho dela. Então aqui eu quero uns 200, por exemplo. Ó. Aqui a gente tem a nossa animação. Ok, vamos centralizá-la. Então centraliza. Agora para a gente começar a animar de fato essa parte que a gente fez aqui, o que a gente vai precisar? Clica nessa seta aqui, que é Selection Tool, e a gente precisa essa ferramenta aqui é o Anchor Tool. Então a gente precisa colocar esse Anchor no centro, tá? Então a gente ou no centro ou na área que a gente quer animar, em qual dessas pontas aqui a gente gostaria de animar. Eu vou colocar todas no centro. Como que eu faço isso? Com o texto selecionado, eu clico aqui no Anchor Point, que é essa âncorazinha que está aparecendo aqui em cima, e jogo ele até o meio e apertando o Ctrl, ó, você vai ver que ele vai me dar opções aqui ó, de alinhamento. Então, eu já consigo fazer isso. Alt e o Scroll eu consigo aumentar e diminuir o zoom. A mesma coisa eu vou fazer com esse shape aqui de trás. Ó. Então, eu vou pegar o Anchor Point dele, vou apertar Ctrl e vou jogar ele no meio, tá? E o nosso sólido eu vou travá-lo, porque eu só quero que ele seja de fato um background, ok? Como que a gente vai animar esse texto? A gente vai usar um preset, tá? Pensando que você tá começando agora, você tem a opção de usar esse preset aqui, ó. Você vem aqui, vem Effects e Presets. Vem aqui em Presets e Animações, né? Se eu tiver em português, Animation Presets. Você vai vir em Texto, você vai vir em Animate In, e vai poder jogar aqui, por exemplo, um Fade Up Lines, ó. E só jogar ele em cima, quando você dá play, ele já está animando, tá bom? Tem um aqui que eu gosto que é o Typewriter, tá vendo? Que ele é uma máquina de escrever em português, e daí aqui você tem ele escrevendo para você. Vou dar um Ctrl Z. Então você tem essa opção de animação. Você tem, por exemplo, as animações. Quando você aperta aqui P no texto, ó, ele vai aparecer o Position. Se você apertar R, rotação, S de escala e T de transparência, tá bom? Ou de opacity, ok? Então a gente tem essas quatro principais aqui. Então se eu quero trabalhar com opacidade e posição, por exemplo, eu aperto T para opacidade,
e aperto Shift P para posição. Daí eu consigo fazer assim, ó. Clico nesse reloginho de opacidade e de posição. Vou dar um zoom aqui, ó, para que eu possa ver melhor. Então aqui embaixo, jogo 20 frames para frente e em vez de clicar no reloginho de novo, agora ele me deu essa opção aqui, tá? De keyframes. Então eu clico nela, clico na outra, volto lá no 0 e aqui a gente vai animar. Então o que eu vou fazer? Vou puxar o meu texto para baixo e vou zerar a minha opacidade, certo? E aqui, clicando nessas duas, nessas 4 keyframes, né? Selecionando eles, vou clicar no botão direito em cima de um deles, vou vir em Keyframe Assistant e vou vir aqui ó, em Easy Easy ou no atalho F9. E a gente já tem a animação desse texto, ó. Só apertei espaço aqui para dar play. E também agora o shape, como que a gente vai animar esse shape? A gente vai, a mesma coisa, aperta, vamos pela escala dele, então vamos apertar S, clica nele, vamos apertar Shift R, para a gente ter rotação também, então clica no reloginho, e 20 para frente, e eu tenho também a escala e rotação, então eu clico e volto para o 0 aqui, ó, e eu vou zerar o meu shape. E eu vou colocar aqui ó, na rotação um valor negativo, então de menos 35, por exemplo, tá? Vou selecionar eles e agora eu vou usar meu atalho, F9. Vou dar um play. Ó. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa primeira animação. Então o que eu estou fazendo? Estou dando play, clico play, aperto o espaço para pausar e volto para o início aqui para mim dar uma olhada como está o meu texto, ok? E daí como que eu faço para ele sair da tela agora? Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, eu tenho um objeto chamado nulo. Botão direito aqui nessa área vazia, New, no Object, ou objeto nulo. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar no Shape, vou apertar Ctrl no texto, e aqui no Parent Link, eu vou pegar essa Pick Whip aqui, né, que a gente chama, Pick Whip, e vai colocar aqui no nulo, tá? Que é esse redondinho aqui, beleza? Agora você vai ver que aqui apareceu nulo 1 e nulo 1, tá? Vou dar um Ctrl Z para mostrar de novo. Tava none, a gente clica no nulo 1 e agora sim a gente tem aqui eles linkados. O que seria isso? Se isso não aparecer para você, aqui embaixo ó, tem algumas opções, ó, tá vendo? Só você clicar nelas que vai aparecer essas ferramentas para você, beleza? Clicou no nulo aqui, agora o que esse nulo faz? Ó? Ele movimenta tudo que a gente colocou nele junto. Então é como se a gente tivesse algo que é o nulo, que é a mãe né, desses dois objetos aqui. Então é basicamente isso. Clica no nulo, clica P, Position, clica no reloginho, 2 para frente, né? Ctrl Shift e 2 vezes a setinha lateral para frente, ó. 1, 2. E agora a gente vai arrastar isso aqui, ó, para cima. Ou você vai puxar aqui, ó. Tá vendo? Puxou aqui e dá um F9, ó. Então a gente faz o seguinte, ó. Ok? Só que tá muito rápido, né? O texto nem aparece, a gente já tá saindo com ele. Então a gente vai pegar esses dois, selecionar e jogar um pouco para frente. Tá vendo? Eu joguei aqui para o 1. Então, ó, agora entra o texto e depois sai. Ok? Dei play, ó, depois sai. Agora vamos fazer entrar um outro texto. Então, aqui agora a gente entra, a gente clica aqui no texto, clica aqui, escreve texto 2. Ó, ele tá na cor do background, né? Então, vamos colocar aqui, ó, nas propriedades de texto, branco. Ok, vem aqui, alinha o centro. E agora vamos usar, né, vamos usar aqui ó, no texto, ó, vamos usar esse typewriter, por exemplo. Clica nele e joga ele para o texto 2 e aqui você vai apertar U, tá? Para que serve U? Para mostrar todas as animações que tem aqui dentro, né? Todos os keyframes que tem aqui dentro. Vou diminuir o zoom e aqui a gente vê ó, que ele está começando aqui, ele está terminando aqui. Vamos diminuir um pouco essa animação, vamos jogar só 20 frames para frente, ó. Então começa aqui, por exemplo, e vai até o 10, ó. E daí aqui você tira o zoom. Opa, você tira o zoom aqui e traz para cá. Seleciona os dois, botão direito, Keyframe Assistant, Easy Easy. E daí a gente vai cortar aqui para ele começar aqui. Então é só puxar aqui e trazer para cá.
Agora vamos dar um play aqui, ó, ver como que tá ficando, ó. Legal, a gente pode até arrastar esse aqui um pouquinho mais para cá, para ele começar antes, ó. Então aqui a gente tem o nosso texto. Se eu quiser trazer aqui, por exemplo, algo para trazer mais movimento, eu posso, por exemplo, vir aqui no meu quadrado, pego o quadrado e vou fazer aqui, ó, como se fosse um cercando, tá, esse texto, fazendo um box aqui pelo meu texto, ok? Coloco aqui, tá? Eu só peguei o quadrado lá e puxei, assim como se faz no Illustrator, por exemplo. Vamos alinhar agora, vem aqui em Align e coloca aqui, ok? O Anchor Point lá, a mesma coisa, clica aqui, vem aqui e só clica aqui antes, ó, e clica aqui, ó, Ctrl. A hora que ele chegar no centro, você larga tanto o Ctrl quanto o mouse. Clica novamente aqui, vamos trabalhar em uma questão agora. Eu não quero o shape com o fill, né, com o preenchimento. Então eu quero tirar isso. Como que eu faço? Eu clico no meu shape e aqui em cima, onde está o fill, clico nele, tiro o preenchimento, que é essa primeira opção aqui, dou um OK e quero ficar só com o traçado, o stroke. Então eu clico aqui nele e consigo mudar a cor também, além de conseguir aumentar ou diminuir o tamanho, né, do meu stroke. Vou deixar aqui em 10, por exemplo, e vou colocar um roundness aqui nas propriedades, né, um roundness, aqui, por exemplo. E vamos trazer ele para próximo desse texto 2 aqui, ó, que agora a gente vai usar uma ferramenta chamada Trim Paths, que a gente traz aqui, ok? E aqui, o nosso shape, ele vai estar fechado, a gente abre ele aqui, abriu, e aqui a gente vai ter Contents, né? E aqui um Edge. Nesse Edge, a gente vai escolher a opção Trim Paths. Clica nele, abre ele aqui, aperta nesse End, nesse final, clica nele e joga 2 para frente junto com esse aqui, ó. Então ele vai começar e terminar junto. Clica novamente, volta para o início e zera. Aqui, ó. E quando a gente clica nele, botão direito, Keyframe Assist, Easy, Easy. Ok? Lá do início, a gente tem essa animação daí, ó, por exemplo. Então, entra um texto, sai o texto e entra o outro texto aqui. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui no After. A gente pode muito bem... Eu vou deletar tudo isso aqui, ó, como que eu faço? Clico em todos, aqui, e aperto Delete, simplesmente. A gente pode fazer a animação, por exemplo, de um quadrado. Então, aqui, ó, a gente pode vir aqui, colocar o quadrado que ele está aqui, por exemplo. Coloco o Anchor Point dele aqui, ó, no meio. Aqui, aperta o Ctrl e a gente tem ele centralizado. E agora vamos colocar o Fill novamente, né? Clica nele, né, primeiramente. E vem aqui em Solid Color. Pronto. Puxa para o branco, que a gente tem o nosso quadrado. Vamos só centralizar ele aqui. Aqui. Então a gente pode fazer a animação de qualquer coisa que a gente queira. Então, por exemplo, eu quero animar esse quadrado, clico no P novamente dele. Jogo 20 para frente. Aqui é 20 frames. Ou Ctrl Shift e seta para a lateral direita. Clica nele, volta. E a gente pode, por exemplo, fazer esse movimento aqui. Então a gente tem esse movimento, por exemplo. Ó. Então a gente pode fazer algumas coisas. Clica nele aqui, dá um F9, por exemplo. E aqui a gente tem as nossas curvas de animação. Então, dando só um início aqui para as nossas curvas de animação, você tem esse F9, que você clicando aqui, ó, você vai ver que é uma curva que ela acelera e ela vai desacelerando, certo? Mas eu posso mudar isso, por exemplo, se eu seleciono esse pontinho e puxo um pouquinho, então agora ele vai acelerar e daí ele vai começar a diminuir sua velocidade, ó. Então, ó, assim ele está agora. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e assim ele estava antes. Percebe a diferença de tempo? Então, a gente tem muito essa questão de tempo aqui no After Effects também, ok? Enfim, outras coisas que você pode ir trabalhando aqui com o botão direito no New, você tem aqui, por exemplo, o sólido, você pode o texto, o no Object, o Shape Layer, que é o mesmo que a gente trabalhou aqui,
E as outras aqui você vai descobrindo com o tempo, tá? Aqui em cima a gente tem a Pen Tool, onde você clica e você pode fazer esse trabalho aqui com a Pen Tool, sempre lembrando de ligar o stroke dele, tá? Então você pode fazer o que você quiser. E tirando o fio, ó, eu vou tirar o fio aqui, igual a gente fez aquela hora. Eu posso fazer a animação de Trim Paths aqui, por exemplo. Vou deletar esse quadrado que a gente fez naquele momento. Então eu venho aqui, abro, Edge, Trim Paths, abro Trim Paths, venho aqui no início, End, jogo 20 para frente, volto e 0, por exemplo. Ó. Então eu consigo fazer essa animação de Trim Paths, ok? Você pode, enfim, fazer muita coisa aqui com shapes, com texto, com o Pen Tool. Como eu falei, a gente não ia abrir um projeto de fato em Illustrator e Photoshop. Esse aqui foi um básico para que você possa começar a brincar e trabalhar um pouco com o texto. Faça aquele primeiro exercício, veja como você se sente. E aqui no canal mesmo você vai ter outras atividades para que você possa aprender After Effects de fato. É isso, valeu. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Tamo junto.